Bom dia. Meu nome é Hudson. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre Jesus, o grande influencer. Quem sabe o que é um influencer? Quem sabe? É o quê? O que ele faz? Ele tem muitos seguidores? Ele tem muitos seguidores. É o quê? Ele influencia as pessoas. O que mais? Ele é Jesus. Ele ama as pessoas? Que legal. Pois é, vocês acabaram de ouvir a história dramatizada que está na Bíblia. Tem gente que falou aqui que nunca ouviu, não ouve a Bíblia, o pai não lê, e eu vou ler para vocês. Vamos combinar o que eu vou fazer. Eu vou ler a história para vocês, depois eu vou desenhar uma parte da história aqui, ó. Vocês estão vendo os números aqui? Eu vou chegar para frente para vocês verem aqui, ó. Vamos ver se vocês são bons nesse negócio. Me ajuda aqui, Ju. O que está escrito aqui? Não está vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu falei que primeiro eu ia ler o texto bíblico. Veja se isso se parece com o que vocês acabaram de assistir no telão. Quero que agora vocês ouçam. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Olha só. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus sentou-se no barco e ensinava todo o povo. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele falou: lancem as redes para a pesca. Então Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é você que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram uma quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar? Mais uma vez? Viu? É bem igualzinho a história que vocês viram dramatizada. Mas está na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 5. Então pode chegar em casa e ler de novo. Vou falar com Deus agora. Quero convidar vocês a falarem comigo. Falar com Deus, a gente pensa nele, fecha os olhos para não olhar para o que está acontecendo lá de fora, para a gente olhar o que está acontecendo lá de dentro. No final a gente fala, amém. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui. Muito obrigado pela beleza da tua palavra. E agora, fala com clareza aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, algumas coisas eu quero destacar para vocês. E eu quero que vocês repitam comigo. Logo no versículo 2, está dizendo que tinha uma multidão seguindo a Jesus. Influencer sempre tem uma multidão de seguidores. Um influencer sempre tem uma multidão de seguidores. Mas olha que coisa interessante.
Jesus, sendo influencer, tinha uma multidão de seguidores, mas no versículo 2, a Bíblia diz que ele viu 2 barcos. Vamos falar juntos? Jesus vê. Vamos falar? Jesus vê. Não ouvi. Jesus. Não, vamos falar bem forte. Jesus. Ele viu quantos barcos? 2 barcos. Jesus viu 2 barcos. E aí pediu o barco de Pedro emprestado para ele continuar falando com a multidão. Eu falei que, junto com vocês, que Jesus vê. Ele viu aqueles 2 barcos. Viu um barco aqui. É um desenho. Ele viu um barco lá. Depois ele vai mostrar o outro. Mas Jesus vê. Vamos falar de novo? Jesus. Ele viu 2 barcos e continuou falando com a multidão. À medida que ele foi falando com a multidão, o pessoal ouviu, Pedro também ouviu, os amigos de Pedro também ouviram. Pedro era Pedro e André, e também tinha Tiago e João. Então tinha bastante gente naqueles barcos, mas eram quantos barcos? 2 barcos. Então ele viu os barcos, ele observou os barcos, usou quantos barcos até agora? Não, ele só usou o barco de Simão, porque ele sentou no barco de Simão para contar às pessoas sobre as boas novas do reino de Deus. E aí, o que estavam fazendo os pescadores, outros pescadores? Quem? Estavam lavando as redes. Sabe por que eles estavam lavando a rede? Porque o mar não estava para peixe. Naquela noite, eles trabalharam a noite toda, jogaram a rede e não pegaram nada. Não pegar. Alguém já foi pescar aqui? Não, nunca foi? Então, tem que ir pescar. Algum pai de alguém aqui é pescador? Ah, tem sempre história para contar, não é? Então, ele foi pescar e eles foram pescar e não pegaram nada. Aí eles lavam a rede. Depois que eles lavam a rede, Jesus chega, pede emprestado o barco de Pedro e começa a ensinar a multidão. Quando a multidão sai, ele fala para Pedro assim: agora entra no barco e vamos um pouco mais longe. Ele manda ir um pouco mais longe. Então, a primeira coisa que eu aprendi com vocês é que Jesus vê. Mas quer saber o que acontece depois que Jesus vê? Jesus não apenas vê, ele fala. Jesus fala com Pedro. E fala com Pedro dando uma ordem: vai até um pouco mais à frente do mar. E aí, Pedro não quer ir, porque ele falou: já pesquei a noite toda. Então, a primeira coisa é que Jesus vê. A segunda coisa é que Jesus fala. Vamos falar? Jesus fala. Vamos falar? A primeira é o quê? Primeira é Jesus vê. A segunda é Jesus fala. Jesus fala com Pedro. E ele fala com Pedro: vai um pouco mais à frente e vai pescar lá, Pedro. Aí o Pedro vai falar assim, Pedro vai falar: não, olha, eu não quero ir pescar porque eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. E aí ele podia até cantar a música que cantaram hoje aqui, não é? Não cantaram uma música? Como é que cantaram uma música aqui? Não, não é Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles cantaram uma música muito legal, que a música fala assim: se o mestre mandou, eu vou fazer. Quem lembra da música? Como é que é a música? Como é que é a música? A música fala: se o mestre mandou, eu faço, porque sempre vai dar certo. Mas para isso, Jesus vê, Jesus fala, e é muito interessante que eles vão além. Vamos fazer aqui mais desenho aqui? Jesus vai além, ele vê, ele fala, mas tem uma coisa que Jesus não faz. Que Jesus não faz? Ele tem poder, ele podia muito bem. Ele podia muito bem, sabe fazer o quê? Falar para os peixes assim: pula para dentro do barco. Não podia? Mas ele não faz isso. O que ele fala? Joga a rede. Joga a rede. Eles jogam a rede e a rede volta cheia de peixes.
ele envolve a gente no projeto dele, sabe? Jesus envolve a gente no projeto que ele tem. Ele vê, ele fala, mas Jesus também faz. Jesus está aqui no barco e ele fala, joga a rede. E eles vão jogar a rede. Ele vai dizer ao outro barco aqui, ó. Quantos barcos eram? 2 barcos. Ele vai dizer para eles jogarem a rede para pegarem os peixes. E aí Pedro e André ficaram assustados. O André está gordinho aqui. Com um monte de peixe que apareceu no barco. Mas eles fazem o quê? Eram 2 barcos, eles dão a ordem para o outro barco. Ei, gente! Gente! Vem para cá para ajudar a gente. E aí eles vêm para ajudar a puxar um monte de peixe que estava no barco, no mar. Puxou um monte de peixe que estava no mar e foram puxando os peixes para dentro do barco. E os 2 barcos se encheram até em cima. Os barcos ficaram cheios de peixe. Vou fazer os peixes aqui que está sem peixe. Os barcos ficaram cheios de peixe. Aqui era para vocês fazerem os peixes também. Mas todo mundo sabe desenhar um peixe, não é? Não sabe? Eu vou ensinar como é que desenha um peixe. E aí quando Jesus faz isso, Pedro fala assim, o Senhor é muito especial. O Senhor faz as coisas acontecerem. Mas não foi Jesus que jogou a rede, foi? Não, quem jogou foram os pescadores. Pedro, André, Tiago e João. Foi que jogaram a rede. Mas Jesus deu a ordem. Jesus vê, Jesus fala, mas Jesus também, como influencer, ele faz. Vamos falar? Jesus vê, eu não ouvi. Jesus vê, Jesus fala, Jesus faz. Vamos falar de novo? Jesus vê, Jesus fala, Jesus faz. Mas sabe uma coisa que eu acho linda nessa história? É que não apenas Jesus vê, que Jesus não apenas fala, não apenas Jesus faz, mas sabe o que Jesus faz? Ele envolve a gente no projeto dele. Ele podia muito bem falar, venham peixes, e os peixes todos iam pular para dentro do barco. Mas não foi assim que ele falou. Ele falou, lancem a rede e peguem os peixes. Jesus nos envolve na sua missão, no seu projeto. Então eu quero que vocês agora entendam como Jesus é influência. Jesus é influência porque ele vê, ele fala, ele faz e ele nos envolve no seu projeto. E eu queria agora orar de novo agradecendo a Deus porque ele me envolveu no seu projeto. Ele quer envolver você no projeto dele. E ele quer transformar a sua vida na vida como transformou de Pedro, de um pescador de homens. Então, os números aqui, o número de influenciadores, de influenciados pela palavra de Deus, é inúmero. Quem tem 3 anos aqui? Levanta a mão. Quem tem 4? Quem tem 5? Quem tem 9 anos? Olha, tem muita gente 9. Quem tem gente que já está quase acabando, está com 10? Olha quanta gente para ajudar no ano que vem. Muita gente. 11 também. E eu queria agora que você orasse junto comigo. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui, eu quero que você ore junto comigo. Eu vou orar, eu vou falar aqui as palavras e vocês vão falar aí.
Vamos ficar em pé? Ficar todos em pé? Fiquem em pé. Jesus vê, Jesus fala, Jesus faz e Jesus nos envolve no seu projeto. Baixa a sua cabeça e fale comigo se você quiser, tá? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor vê, porque o Senhor fala, porque o Senhor faz, e porque o Senhor nos envolve no seu projeto. Seja meu influenciador. Me ajude a influenciar outras pessoas com o seu amor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a vocês. Muito legal. Olha, depois eu quero ver quem é que vai conseguir fazer esse desenho lindão que o pastor Hudson fez usando esses números, hein? Quem lembra quais eram os números? Agora eles estão escondidos aqui. Ah! Então depois, olha, quem tiver dúvida, quem quiser dica de desenho, pode perguntar para o pastor Hudson, porque ele adora ensinar a criança a desenhar. Eu quero saber agora.